Bom dia a todos, louvado seja o nome do Senhor mais uma vez, por dar a graça dessa oportunidade. E aqui eu deixo o meu abraço a todos vocês e minha gratidão. Hebreus, capítulo 11. Os heróis da fé, a natureza da fé. Irmãos, veio ao meu coração o desejo de trazer uma mensagem, e essa mensagem, ela, pelo conteúdo, pela riqueza das escrituras, ela é um pouco longa, um pouco extensa. Mas nada é longo, nada é extenso quando a gente ama a palavra, né? A gente tem desejo, tem fome e sede pela palavra, a palavra de vida eterna. Mas assim, por causa disso, eu decidi dividir a mensagem, e talvez seja em 2 ou 3 mensagens. Deus sabe. Mas essa mensagem foi o Senhor que trouxe ao meu coração, assim eu creio, e eu quero compartilhar com a igreja para que haja edificação. Porque nós temos, a igreja, ela tem um chamado, né? O Senhor, ele veio chamar um povo, formar um corpo, edificar um reino. É isso? Então, nesse propósito, ele quer alcançar todos. Como alcançou a mim, alcançou você, assim eu creio. Nós temos a responsabilidade, enquanto igreja, de, ouvindo a palavra, transmitir. E aí eu quero que os irmãos, sempre que possível, possam compartilhar a palavra, não só a minha palavra, a palavra de vários irmãos e irmãs, de várias pessoas, porque vai chegar um tempo que o mundo não vai ter fome não de pão, mas da palavra, e sede não de água, mas da palavra. Porque o mundo está faminto e está sedento da verdade, da justiça, da verdadeira paz. E tudo isso está na palavra, tudo isso está em Cristo, Ele é a palavra. Nós temos a palavra de vida eterna. Não podemos enterrar o talento. Temos que ser aqueles que a semente cai em boa terra e tem que dar a frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Aqui eu deixo meu abraço a todos. Quero abraçar aqui a todos. Se eu for citar nomes, mas tenho saudade de todos. Nessa pandemia a gente não pode estar abraçando e vendo as pessoas presencialmente, mas podemos compartilhar o carinho de todos. E aqui, mais uma vez, eu deixo o meu abraço e a minha gratidão. Então, a palavra que eu quero trazer hoje é um testemunho histórico. Um testemunho histórico. E para isso eu tinha que ir lá no início para chegar até os dias atuais. Porque a história da igreja, ela não terminou. Ela continua. O Espírito é vivo. Aquele que nós cremos, Jesus Cristo, vive, ressuscitou, vive. A palavra é viva e eficaz. A igreja é um corpo vivo. As promessas, muitas se cumpriram, estão se cumprindo, mas tem as que ainda estão para se cumprir. Porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Mas enquanto nós ainda estamos na dispensação da graça, nós temos que levar esse evangelho para alcançar muitas vidas. Porque quando um pecador se arrepende e é salvo pela palavra, por Cristo, pelo Espírito Santo, há uma grande festa no céu. Porque o mundo inteiro não pode comprar uma alma. Então, também não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ter a oportunidade de ouvir, de crescer, de aprender, de se arrepender, de nascer de novo pela palavra, pelo Espírito Santo de Cristo, pela verdade, e negligenciar tão grande salvação. Amém? Então, vamos lá. Hebreus capítulo 11 diz assim: a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus,
quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam uma oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou a cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões,
extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para aqueles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluia! Oh, glórias a Jesus! Você viu aí esse último versículo, igreja? Por causa de mim, por causa de você. Aleluia! Oh, glória a Deus! Por causa desse amor tremendo. Esses heróis da fé, esses patriarcas. Essa história foi construída com sangue, suor, lágrimas, renúncia, amor, perdão, perseverança, fé. Fé. Uma fé absurda. Tão poderosa, tão futurista, tão real, que resgata a todos nós que cremos neste testemunho maravilhoso. Que coisa linda, irmão. Que testemunho, que nuvem de testemunho. Que fundamento, que rocha, que graça, que salvação. É isso que nós queremos transmitir aqui nesse canal. Essa graça, esse poder, essa salvação, esse fundamento. Um fundamento com justiça, com verdade, com santificação, com fidelidade, com amor, com misericórdia, com piedade. Oh, aleluia! É muito maravilhoso nós podemos compartilhar uma palavra viva, eficaz, que penetra, que divide, que chama, que resgata, que consola, que cura, que liberta. Estejamos unidos nessa fé, igreja. Nesse tão grande testemunho, nessa tão grande salvação. Precisamos compartilhar. Os dias são difíceis. Cada vez mais temos que ser sal e luz da terra. Cada vez mais o evangelho tem que ser proclamado. Cada vez mais o evangelho tem que ser compartilhado. Cada vez a igreja precisa se fortalecer em cima dessa rocha inabalável. Porque os tempos são difíceis. O caminho é cada vez mais estreito. E a porta é cada vez mais larga. Então, igreja, é essa introdução que eu queria dar. Eu sou muito, quando estou assim para trazer alguma mensagem,